Nós vamos começar as charlas de hoje com o Dr. Fábio Solano, que é do Hospital Universitário Professor Edgar Santos, na Universidade Federal da Bahia, no Brasil, a Bahia, terra boa, do sol, e ele vai nos falar sobre angioplastia pulmonar na doença tromboembólica crônica, quando e como realizar o tratamento endovascular. É um tema muito recente, muito palpitante, e eu acho que o Fábio já começou a sua experiência, vai nos mostrar tudo que nós devemos nos atualizar sobre o tema. Muito obrigado, Fábio. A tela é sua. Obrigado, Maurício. Obrigado à Solace. Gostaria de agradecer à comissão do ProEducar pelo convite. Uma honra participar. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Estão todos aqui acompanhando? Perfeito. Perfeito. Ok. Bom, então, para mim é uma honra falar desse tema, que tem sido uma grande motivação nos últimos 5 anos, quando começamos nosso programa de angioplastia pulmonar para pacientes com hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. É um tema que tem muito a se falar, nós temos só 20 minutos, né? Então, para aqueles que quiserem se aprofundar, nós fizemos já a 2ª edição de um evento, dessa vez esse ano online, por conta da pandemia, mas para aqueles que quiserem se aprofundar, um evento para clínicos e intervencionistas, falando de hipertensão pulmonar e hipertensão tromboembólica crônica e suas diversas modalidades de tratamento. E aí temos 6 horas de palestras, é só acessar o site. Bom, não tenho nenhum conflito de interesse sobre essa apresentação. Bom, e nós vamos abordar pacientes que têm hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, né? Um subtipo de hipertensão pulmonar, pertencente ao grupo 4 das hipertensões pulmonares, pelas classificações da Organização Mundial de Saúde, que compreende as hipertensões pulmonares associadas a obstruções da circulação arterial pulmonar. Esses pacientes, esse tipo de hipertensão pulmonar, hipertensão hemodinamicamente pré-capilar, né, caracterizada por pressão de oclusão da artéria pulmonar menor do que 15, aumento da resistência vascular pulmonar, e ela é diagnosticada por esse padrão hemodinâmico associado a algum método de imagem que comprove aí obstruções arteriais pulmonares, como a gente vê aqui nesse exemplo de uma angiografia pulmonar, mostrando obstruções nos pulmões direito e esquerdo, que pode também ser uma angiotomografia ou mesmo uma cintilografia de perfusão pulmonar, mostrando defeitos de perfusão não correlacionados com as áreas de inalação. E, muito importantemente, esses pacientes têm que estar anticoagulados por 3 meses, né, para evitar confundimento com ainda quadros agudos remanescentes. Essa é uma condição crônica de uma doença progressiva que evolui com insuficiência cardíaca direita e progride para óbito se nenhuma intervenção for realizada. Como a gente pode observar nessa série da década de 80, que o prognóstico é pior, tanto quanto maior for a pressão média da pulmonar na admissão dos pacientes. E os pacientes com o quadro crônico, é preciso que nós diferenciemos bem do que a gente encontra no quadro agudo. Então, no agudo, à esquerda, aí vemos restos de trombo fresco de um quadro de embolia pulmonar aguda, retirados numa embolectomia, enquanto à direita nós vemos o que nós estamos tratando, né, nesse tema de hoje, que é um quadro de trombo organizado, de material fibrótico aderido à parede do vaso, que obstrui diversas artérias e impede o fluxo adequado. Aí retirado na cirurgia de endarterectomia. Aqui nós vemos outros fragmentos de endarterectomia pulmonar, onde o cirurgião resseca o vaso, resseca esse material fibrótico junto com a íntima da parede dos segmentos arteriais que estão obstruídos. Essa cirurgia é potencialmente curativa. Vejam nesse registro multicêntrico predominantemente europeu que a cirurgia leva uma melhora
da curva de sobrevida dos pacientes, com quase 90% vivo em 4 anos. Então, ela é o tratamento de preferência. Mas no mesmo registro, nós vemos que 1/3 dos pacientes, aproximadamente, são considerados inoperáveis por diversas razões, né? A principal delas é um padrão de doença obstrutiva de acometimento mais distal na árvore pulmonar, mais subsegmentado e difícil acesso para o cirurgião. Então, de uma maneira geral, os cirurgiões têm condição de operar obstruções na árvore arterial pulmonar mais proximais, lobares, ou até um nível segmentar, enquanto obstruções a partir do nível segmentar ou subsegmentar são mais difíceis de acesso e são considerados inoperáveis, e aí os pacientes são elegíveis, podem ser elegíveis para angioplastia pulmonar. Isso orienta bem, é orientado com bastante detalhe nas diretrizes, que ressaltam a importância de uma avaliação com um grupo de referência em hipertensão pulmonar, um grupo multidisciplinar composto por cirurgião, intervencionistas, radiologistas, clínicos, onde, por vários critérios, os pacientes são definidos como operáveis e não operáveis, né? E esse grupo vai decidir, para os não operáveis, se já é mais adequado iniciar com o tratamento medicamentoso upfront, né, como primeira linha, ou se iniciamos já com angioplastia, ou fazemos um uso simultâneo das duas terapias para os pacientes inoperáveis. Bom, a angioplastia pulmonar, ela já surgiu há bastante tempo, ela já é utilizada para quadros congênitos, para vasculites pulmonares, e ela foi refinada e adaptada para os pacientes com hipertensão pulmonar tromboembólica muito pelos japoneses, né? E eles refinaram essa técnica há 20 anos atrás, publicaram os primeiros resultados há pouco mais de 10 anos, e esses são os principais resultados das 7 instituições japonesas de maior volume, né? Mostrando resultados sustentáveis, melhora sustentável da classe funcional, da pressão média da artéria pulmonar, índice cardíaco, resistência vascular pulmonar, num acompanhamento em torno de 1 ano em mais de 300 pacientes tratados. Os resultados no Japão, eles são considerados o padrão ouro, né? Se a gente compara com resultados de trabalhos de séries europeias ou mesmo americanas, a magnitude do efeito hemodinâmico e clínico não é tão grande quanto observada no Japão. Mas, ainda assim, existem melhoras significativas, como a gente pode ver aqui no exemplo da resistência vascular pulmonar. Essa diferença entre Japão e Europa, isso pode se dever a várias razões, incluindo aí critérios de seleção, experiência com endarterectomia, que na Europa existe bastante, então os pacientes que vão para a angioplastia são um pouquinho diferentes dos pacientes que vão no Japão, e a curva de aprendizado, né? Os europeus começaram em torno de 2014, enquanto os japoneses já faziam isso há mais de 10 anos. Em nosso meio, nós começamos aqui em 2015, nós estamos mais com uma resposta hemodinâmica de magnitude mais semelhante ao que a gente vê nas séries europeias. Temos aqui uma queda da pressão média da artéria pulmonar em torno de 20%, da resistência em torno de 40%, e um aumento do índice cardíaco em torno de 20%, num segmento de 6 meses após as sessões de angioplastia. E essa melhora hemodinâmica resulta em redução da cardiomegalia, como a gente vê aqui no raio-x, após 4 sessões de angioplastia pulmonar nessa paciente. E isso foi bem documentado pelo grupo de Osaka, através de um estudo utilizando ressonância magnética cardíaca, onde observaram melhora dos diâmetros do ventrículo direito, melhora das funções de ventrículo direito, ventrículo esquerdo, e das relações entre ambos os ventrículos após o tratamento. Como é feita a angioplastia pulmonar? A angioplastia, o mecanismo é bem direto, né? Se identifica as lesões obstrutivas na árvore pulmonar, a gente já vai falar sobre isso.
Nós passamos um fio de angioplastia 0,14 habitualmente, através das lesões obstrutivas, e passamos balões de diâmetros apropriados ao tamanho do vaso tratado e realizamos a insuflação desses balões com quebra dessas obstruções, dessas fibroses que impedem o fluxo adequado. E fazemos isso nos diversos ramos arteriais que nós encontramos lesões e em diversas sessões. Então, diferente da endarterectomia, a angioplastia pulmonar ela é realizada em diversas sessões e o efeito hemodinâmico, o efeito clínico final só vai ser visto após a última sessão. É uma coisa gradual. E como nós identificamos essas lesões obstrutivas, né? Então, mais uma vez aqui um comparativo entre agudo e crônico. Na angiotomografia, nós vemos aqui à esquerda trombos agudos, né, que ocupam a luz, tem um formato mais globular, enquanto que à direita nós vemos linhas, né, traves de fibrose ocupando aí o interior do vaso, associadas a imagens na parede do vaso, às vezes calcificadas, como vendo aqui, denotando esses trombos organizados e cronificados, às vezes com aspecto de favo de mel, como nós vemos aqui no canto inferior direito. Associados também à dilatação da artéria pulmonar. Então, esse é o padrão de doença mais crônica, é isso que a gente tem que tratar. E nós identificamos, então, essas lesões através de angiotomografia, usamos a angiografia invasiva e aliamos essas duas imagens à cintilografia de perfusão para ver onde estão os maiores defeitos de perfusão e guiar nosso tratamento. Durante os cateterismos e durante as angioplastias, fazemos injeções seletivas nos ramos a serem tratados e associamos isso, se houver necessidade, a métodos de imagem intravascular como ultrassom, tomografia de coerência óptica ou mesmo a avaliação de pressão intravascular com o pressure wire. E aí definimos as lesões-alvos a serem tratadas. Aqui é um exemplo da tomografia aliada a uma injeção seletiva de contraste. Então, vejam na tomografia aquelas lesões que a gente comentou com afilamento vascular distal e à direita, na angiografia seletiva, essas mesmas lesões acompanhadas já de uma redução do fluxo anterógrado distal e redução do retorno venoso. Se houver dúvida, nós podemos fazer métodos de imagem intravascular. E essas belas imagens foram adquiridas aí com a FDI, onde nós podemos apreciar esse padrão de traves de fibrose semelhantes a teias, né, ou webs, e fendas, às vezes mais finas, como à esquerda, mais espessas à direita. E nosso dever é encontrar essas lesões e quebrar essas traves com a insuflação com balão e sem dilatar o vaso. Então, nós não precisamos dilatar o vaso, nós só devemos quebrar essas traves de fibrose dilatar e melhorar o fluxo desses pacientes. Portanto, o tamanho do balão utilizado não é um balão que seja de uma relação 1 para 1, uma relação menor do que 1 para 1 em relação ao tamanho do vaso tratado. Se houver ainda alguma dúvida, mesmo utilizando os métodos de imagem, a gente pode utilizar o fio transdutor de pressão, o pressure wire, que a gente usa para FFR coronariano. Então, nesse caso, o vaso parecia ter um bom fluxo, a angiografia, a lesão não era muito clara. Eu coloquei um fio transdutor de pressão e vejam à direita a pressão ajusante com uma razão de 50%. Se a gente faz o pullback do fio aqui no canto inferior, a gente vê a melhora da razão de pressão distal com a proximal, denotando que existia alguma lesão obstrutiva nesse ponto e realmente parecia com uma imagem mais clara a angiografia. E muitas vezes é isso que acontece, não fica muito claro ao método de imagem. Após a angioplastia, o fluxo melhorou, o retorno venoso melhorou, assim como o gradiente de pressão, a relação subiu para 80%, como podem ver aí à direita. E essa avaliação do fluxo é muito importante. Então, esse é um parâmetro, a angiografia seletiva, muito importante para não só identificar os vasos a serem tratados, mas para guiar o resultado do seu tratamento, resultado imediato. Então, vejam aí, nessa angiografia,
que existe um fluxo reduzido anterógrado, um retorno venoso lento e imagens claras em ambos os subramos desse ramo para o segmento anterior do lobo superior. Depois das dilatações dessas imagens claras, desses pontos mais claros nos vasos, há uma melhora nítida do fluxo anterógrado, com um borramento tecidual, um blush, e uma melhora imediata do retorno venoso. Esse é o padrão mais normal do fluxo que a gente quer ver. Isso acontece imediatamente após as angioplastias. Bom, as lesões a serem tratadas foram classificadas pelo grupo de Okayama, no Japão, uma publicação em 2016, com centenas de lesões obstrutivas avaliadas, e eles classificaram em 5 subtipos. O tipo A, uma lesão mais focal, estenótica, concêntrica. O tipo B, a mais comum, é uma web, uma teia, do tipo que a gente vem mostrando mais. Há lesões suboclusivas, oclusões totais ou em bolsa, e o tipo E, que é um tipo de lesão com um vaso mais tortuoso, mais distal. Tipo D e o tipo E são os mais difíceis de tratar, tem uma taxa de sucesso menor e um risco de complicação maior, como perfuração ou dissecção do vaso. Então, nós preferencialmente devemos tratar os outros subtipos, e se o paciente não é um paciente que tem mais dos subtipos D e E, não seria um bom candidato para angioplastia. Aqui nós vemos nos nossos dados, em mais de 100 sessões feitas, a predominância das lesões do tipo B e tipo A, e aqui vejam na imagem à esquerda, né, essas lesões em teia ou fendas intravasculares, que são o tipo predominante e preferível para tratamento. Aqui embaixo a oclusão total, que não é o tipo preferível, essa paciente é uma candidata ideal para uma endarterectomia cirúrgica. Bom, demonstrar alguns exemplos. Esse era uma paciente que tinha esse ramo para o segmento inferior, anterior do lobo inferior direito. E vejam aí o fluxo reduzido para esse ramo. Né? Eu estou com um multipurpose, um catéter guia multipurpose, por dentro de uma bainha longa que nós utilizamos muito para dar apoio e para fazer troca desses catéteres, caso seja necessário. E vejam que ainda assim existe uma movimentação grande, que é feita pelo coração, pela movimentação respiratória do paciente. Veja a dificuldade do fio guia. Então, existe, às vezes, muita falta de suporte, e a gente tem que lidar com isso muito frequentemente na angioplastia pulmonar. Incomoda um pouco se comparado à angioplastia coronariana. E aí, com paciência, utilizando balões, microcatéteres, nós vamos conseguindo navegar o fio guia. Esse era um ramo que tinha múltiplas ramificações, nós fomos passando o fio e dilatando com balões pequenos, subdimensionados em cada um desses ramos, e esse foi o resultado imediato da angioplastia. Essa é uma paciente que tinha uma condição hemodinâmica muito ruim, nós não fizemos mais intervenções nesse ramo naquele momento, e aí partimos para intervir em outros ramos e retornamos a este ramo 5 meses depois. Né? O resultado estava um pouco melhor, ainda com fluxo lento, um retorno lento, mas o ramo já estava um pouquinho maior, né? Remodelado, um pouco alargado, e nós utilizamos um balão maior, de tamanho 4, dilatamos esse ramo, e aí sim tivemos um resultado muito bom, com um fluxo restabelecido anterógrado, um retorno venoso imediato. Então, esse deve ser o conceito que a gente fica, né? Primeiro, iniciar com balões de diâmetro menor, à medida que o ramo remodela, em sessões seguintes, a gente reaborda e usa balões de tamanho maior para conseguir o resultado ideal. E aí, depois do controle de 8 meses, o resultado estava mantido, com um borramento, né? Com um blush tecidual muito bom e um retorno venoso excelente. Esse é outro caso, foi um caso bem desafiador, uma oclusão total. Nós tivemos poucas oclusões, essa foi uma das que nós tratamos. Vimos algum grau de circulação colateral distal e conseguimos recanalizar com um fio usado em oclusões crônicas coronarianas. Era um Provia, por sinal.
E conseguimos, com técnicas de fio paralelo, técnicas de CTO, recanalizar esse ramo. Tivemos umas dissecções, deixamos ele com esse resultado parcial, com estenose residual grande, e em sessões seguintes retornamos a esse mesmo ramo. E aí vimos que ele tinha reestenosado. Então, isso é um evento raro, que a gente presencia em mais de 120 sessões que a gente já fez. A gente presenciou só 3 reestenoses, essa foi uma delas. Recanalizamos mais uma vez o ramo e conseguimos reabri-lo, né? Fizemos uma angioplastia melhor, era um grande ramo para o lobo inferior esquerdo, e reestudamos esse ramo 6 meses depois, e aí observem mais uma vez como o ramo apresenta um alargamento espontâneo, um remodelamento positivo. Isso é muito comum em angioplastia pulmonar. Então, você não precisa deixar um resultado perfeito, imediato, a gente não precisa de stent, basta fazer uma boa angioplastia com balão e obter um bom fluxo que o vaso remodela depois. Bom, mas esses são casos ilustrativos, sem complicações, mas existem muitas complicações em angioplastia pulmonar, complicações de gravidade variável. Sumarizando, as principais são complicações relacionadas à lesão vascular que ocorrem durante o procedimento, né, como perfuração, dissecção, trombose associada à manipulação dos dispositivos utilizados, e as complicações que ocorrem com maior frequência após o procedimento, principalmente 12, 24 horas depois, que são principalmente lesão pulmonar associada à reperfusão e hemoptise, como vocês podem ver aí nessas imagens à direita. Essas complicações são graves, podem levar à intubação orotraqueal e ao óbito, né? Mas observamos em alguns registros, e esse aqui é um exemplo deles, que são complicações que têm influência da curva de aprendizado, né? Nesse registro francês, um grande registro com mais de 180 pacientes, a gente observa que, no caso específico da lesão associada à reperfusão, existe no período inicial da curva de aprendizado, a incidência era o dobro da incidência observada no período mais final da curva de aprendizado, e principalmente nos casos mais severos de lesão pulmonar de reperfusão. Essa foi a nossa casuística de complicações, né, na nossa população em mais de 100 sessões. Então, vejam que nossos pacientes com lesão de reperfusão estavam presentes em 12% das sessões. Tivemos hemoptise em torno de 9%, apenas 5% precisou de ventilação não invasiva, nenhum foi intubado, nenhum teve óbito, nem durante o período hospitalar, nem após o follow-up. Então, resultados bem consistentes, eu diria. Então, para sumarizar, a angioplastia pulmonar pode ser indicada para pacientes com hipertensão pulmonar tromboembólica inoperável com doença distal, ou que sejam inoperáveis por um risco-benefício não favorável à cirurgia de endarterectomia, ou pacientes que tenham sido submetidos à endarterectomia e ainda persistam com hipertensão pulmonar, ou por recorrência, ou por lesões residuais que não possam ter sido tratadas com a endarterectomia. E para realizar procedimentos de angioplastia de uma forma segura, né, lembrar sempre de identificar as lesões-alvo com abordagem multimodal, como nós mostramos, utilizar um padrão de angioplastia passo a passo, estadiado, limitando o tamanho dos balões nas sessões iniciais, progredindo o tamanho dos balões conforme o alargamento do vaso. Se for necessário, utilizar métodos de imagem para quantificar o uso desses balões, dimensionar os balões, utilizar o pressure wire, se necessário. Ter cuidado com o posicionamento do guia para evitar perfurações e dissecções.
evitar lesões que tenham maior risco de complicações e ter respeito pela curva de aprendizado, como a gente mostrou. Obrigado a todos.